Olá, divinas divindades, a minha divindade cumprimenta a divindade de vocês, e sempre com muito amor, carinho e respeito que estou aqui, e estamos mais uma vez aqui no Cantinho Cultural da Espiritualidade. Diga-se de passagem que a espiritualidade também é cultura, é alimento para o nosso querido espírito, para a nossa querida alma, estar se acendendo aí neste palco da vida, no aprendizado de todos os sentimentos, ações, de todos os corpos que nós temos aqui, para estar se evoluindo. É para isso que a gente veio. Okay? Então, na madrugada do dia 12 de setembro, e hoje é dia 13 de setembro de 2023, eu fui meio que conduzida, guiada, e eles pediram para mim estar lendo este livro do autor Trigueirinho, nosso querido mestre Trigueirinho, e o nome do livro é Padrões de Conduta para a Nova Humanidade. Ok, gente? Então, aqui já de antemão, eu vou estar agradecendo a compreensão de vocês se ocorrer algum tipo de erro, ok? Então vamos lá. Ao leitor deste livro sobre as leis. O caminho evolutivo vai se estreitando à medida que é trilhado e traz ao indivíduo provas cada vez mais sutis. Quando elas se apresentam, o caminhante pode sentir-se agraciado, pois é sinal de que ele será transmutado para outro plano de consciência. A leitura de um texto como este não deveria, portanto, ser feita para preencher horas livres, mas sim considerada um trabalho a ser desempenhado com consciência. Ter isso em mente é básico para melhor aproveitá-la. A leitura. Os que estão conseguindo, sob leis específicas, sair dos corpos, que é a parte que a gente fala, né? Que muita gente, muitos seres aqui que estão encarnados fazem a parte das viagens astrais, eles fazem realmente trabalhos ajudando todos os reinos, né? Então, dos corpos de que fazem uso no mundo tridimensional, podendo assim cumprir tarefas fora do plano físico. São os que estão desenvolvendo o consciente direito, após terem entregue o livre-arbítrio à sua própria consciência superior. Entregar o livre-arbítrio não significa, entretanto, tornar-se um autômato, mas nas mãos de forças estranhas, mas sim deixar de viver às cegas. O homem, quando faz suas escolhas baseadas em experiências que acumulou, não sabe que direção está tomando. Quando a entrega o seu livre-arbítrio, renuncia a andar às escuras e dá início a outro tipo de caminho, o do conhecimento das leis evolutivas superiores emanadas do cosmos e não da mente humana. Os que fizeram essa renúncia e que aspiram servir, entrar em novos padrões de conduta, os que leva a usarem todo o seu tempo, inclusive suas horas livres, em benefício de tarefas inseridas em um vasto plano evolutivo, que gradualmente vão conhecendo. A renúncia e o serviço são básicos para que os demais aspectos deste plano lhes sejam pouco a pouco apresentados. Alguns procuram chegar a essa disciplina e a aspiração, mas usam o próprio tempo em benefício de si mesmos ou daqueles que lhe estão coligados por diferentes tipos de laços terrenos. Um dos passos que precisam dar, segundo os novos padrões planetários, é ocuparem-se primordialmente do serviço incondicional ao plano evolutivo, independentemente de preferências por pessoas, conceitos, dogmas, raças ou situações. Fará parte da nova vida que se instalará sobre o planeta Terra, a entrada do homem em que um estado de pura energia. Assim, ele poderá viver conscientemente, mesmo que não disponha em dado momento de corpos do mundo tridimensional. Tomará um traje corpóreo, no caso de um trabalho a cumprir neste ou em algum outro planeta, e deixará quando sua tarefa terminar, sem necessitar vincular-se a processos kármicos. E embora tais processos, em certos casos, possam existir, não chegarão ao ponto de impedir o cumprimento da referida tarefa. Essa liberdade está à disposição de alguns terrestres,
e neste momento cíclico, eles já encontram meios para alcançá-la. Este livro é para os que optaram por ela e buscam através do conhecimento das leis cósmicas que regem os universos. Como se sabe, as águas dormem enquanto não são movidas. Portanto, é necessário darmos permissão para que a nossa liberdade interior desperte e viva, não só no profundo do ser, mas se expresse também externamente. A fonte que proporcionou o material aqui apresentado quase sempre se exprime por meio de uma síntese não ortodoxa, que poderia ser incompreensível para os leitores. Com a ajuda supramental, entretanto, e sempre mantendo o máximo possível de fidelidade ao texto que nos foi transmitido, procuramos adaptá-lo e ordená-lo de forma que pudessem ser de aproveitamento geral. Essa fonte ensina-nos que a ciência e a arte são apenas a parte de algo maior, e que esse algo maior é a lei do amor incondicional. Eis que por este livro integrou-se o cumprimento de nossa tarefa atual. Eu falo que esse livro nunca esteve tão atual nos dias em que nós estamos passando aqui no planeta Terra, ok, gente? Então a gente está indo agora para a primeira parte. Como passar pela porta estreita? Então vamos lá? Vamos lá. Conforme havíamos mencionado em outra oportunidade, a primeira lei que rege o cosmos em toda a sua dimensão e extensão infinita é a do amor, o amor incondicional. Tem algumas coisas que às vezes eu acrescento por minhas palavras, tá, gente? Só porque nem aqui tá falando do amor, eu pus amor incondicional porque eu sei, eu já li esse livro várias vezes e não é esse amor do dia a dia que a gente acredita ser o amor, né? É o amor cósmico, e o amor cósmico é um amor incondicional. O amor cósmico, ele é amor o tempo todo, em tudo, em todos os lugares, sem exceção. Isso é amor cósmico. Isso é o que eu chego mais perto de conseguir explicar, certo? Então, dela emanam outras leis cósmicas, como as que governam as galáxias e os planetas. Emanam segundo o plano evolutivo dos universos, elaborado para que as etapas se desenvolvam em cada planeta segundo a conjuntura em que ele se encontra. Sois merecedores quando entregais algo, e se nada dais, menos ainda recebeis. Esta lei também é aplicável a todos os planos e a todas as escalas evolutivas, e sem ela não poderiam reger-se nem aplicar-se a outras. O cosmos dá, quando existe em seus filhos, sincera e autêntica entrega. Os tribunais intergalácticos, nos quais se encontra representado cada um dos seus conselhos, recebem ao finalizar uma etapa evolutiva, ou aro. Os planos para a nova etapa, planos que devem tramitar pelo conjunto de planetas que eles regulam. Essas etapas podem ser descendentes ou ascendentes, conforme o caso. Quando um planeta deixa de cumprir o seu plano de evolução, os membros dos conselhos estabelecidos nos tribunais intergalácticos se reúnem para determinar o seu destino e o seu término. Podem decidir que se evacue parte de seus habitantes e que se proceda à involução dos outros, os que não pertencem à mesma escala evolutiva. Os esforços que a raça pode fazer para realizar o que estava no plano são sempre contemplados. É-lhe dada então uma oportunidade a mais através de provas que ela possa suportar. Ninguém carrega a cruz maior que ela consiga carregar, né, gente? É isso aí. O governo planetário geralmente aceita essas provas. Há reuniões prévias dos conselhos representados por anciões,
os quais preparam então a nova etapa, colaborando com os habitantes do planeta e agindo-os e enviando-lhes maior potencial de energias sutis e dando-lhes a vitalidade necessária para enfrentarem os novos embates. Empregamos a palavra vitalidade em sentido diferente do que usais. Com esse termo queremos dizer chispa energética que dá vida e nada tem a ver com a força física, orgânica ou mental. A chispa energética é enviada ao vosso próprio ser, fornecendo-lhe um alimento que não haveis conhecido até agora. Quando acontece de um planeta não ter descido em sua escala evolutiva e, apesar disso, ter de passar por um período de turbulência, ou seja, de grandes provas, irmandades congregadas vêm de galáxias distantes para ajudá-lo, revitalizá-lo e fazê-lo atravessar o mais rapidamente possível tal situação. Os períodos de provas planetárias podem encurtar-se ou prolongar-se. O Tribunal Intergaláctico fixa um período básico dentro do qual se deverão cumprir os itens estabelecidos pela lei a ser aplicada. Uma vez iniciada no planeta, a aplicação da lei pode acontecer que seus habitantes se voltem fervorosamente para a lei primeira, que é a lei do amor incondicional, compreendendo o que está acontecendo e aceitando com dignidade a lei, porque reconhecem nela o salvo-conduto para ingressarem na escala ascendente que os está aguardando. Quando a raça assim decide acatando sem queixas e com alegria as provas previstas, que nada mais são do que a bênção, a lei primeira, os indivíduos que a compõem, apoiados então pelos irmãos cósmicos de outras galáxias, atravessam a etapa acelerando-a. A compreensão os leva além da dor causada pelas circunstâncias. Percebeis o que está vivendo essa realidade? Percebeis o que estáis vivendo essa realidade? Repetimos, se cumprirdes a lei primeira. O resto tereis como acréscimo, e se com amor aceitardes a lei da própria força que vos elevará espiritualmente, ingressareis na escala ascendente que vos espera. O amor tudo pode. Seja qual for a vossa escala ou a vossa etapa evolutiva, do seio do cosmos será vertida sobre vós a graça que o Pai enviará para vós aproximardes dele. Nas situações em que viveis hoje no planeta Terra, acelera-se o processo de aplicação da lei e da purificação, uma lei decorrente da lei primeira. Como já dissemos, mais uma vez reúne-se o Tribunal Intergaláctico dispondo os novos planos a serem aplicados. Porém, todo mérito dessa perfeita ordem vem do cosmos, do qual vos aproximastes através do cumprimento das leis, dado que o Pai é a lei. Para estes tempos nos quais vós, habitantes da superfície da terra, viveis a purificação, adiantamos que a lei pode tomar forma física brevemente, a vereis descer e materializar-se. Embora não percebais ainda, a luz está se aproximando de vós, envolvendo-os a cada dia que passa, mas só os que vivem irmanados com as energias estelares poderão reconhecê-la. Essas energias que estão entre vós agora são as irmandades reunidas para estes tempos. Elas estão vos acompanhando, zelando pelos seres em todas as escalas evolutivas, inclusive hierarquias, logos, mônadas e reinos.
Todavia, recordai-vos para que o fruto seja saboroso, aqui por muito amor. O amor é a lei primeira da qual estamos falando nessas transmissões. Então, a gente leu aqui o esboço do livro e lemos a primeira parte do livro Padrões de Conduta para a Nova Humanidade, com nosso querido mestre Trigueirinho. Então, aqui eles estão falando, né, para que a gente faça reflexões todos os dias, para que a gente se interiorize, para que a gente volte-se para dentro, né, que essas terras onde eles estão falando é a terra do coração, é a terra de você semear as suas palavras, é a terra dos pensamentos, né, que tudo é interior e tudo é mental. Tudo que está aqui do lado de fora é o que eu sempre falo nos vídeos. Tudo que está do lado de fora é que você está, é o que está dentro. Tudo que está em cima é embaixo. Tudo que está dentro está fora. Então, se está acontecendo alguma coisa em sua vida, reflita melhor. Fácil, eu digo que não é. Não vamos ser demagogos a esse ponto. Mas eu acredito que quando eles dão esses impulsos para a gente, como aconteceu comigo, de eles terem dado esse impulso para que eu começasse a ler esse livro, é permissão. Então eles veem que você, mesmo que você caia, mesmo que você se titubie, porque nós temos um campo de energia, né? E essas energias às vezes, são energias distoantes, porque a gente não consegue ficar o tempo todo focado. O certo era ficar o tempo todo focado. Mas, infelizmente, tem os padrões do dia a dia, né, de rotina, e nós temos distrações. Então, para você manter o foco, não é tão fácil assim. Então, por isso que eles falam, peguem um tempo dessas 24 horas que o homem inventou e aquela coisa toda, para que você se interiorize, para que você lá faça sua meditação. Se não der, você pode fazer sua meditação trabalhando ali mesmo, ou quando você estiver tomando banho, ou se você puder ter um cantinho só para você, né, e fazer ali a posição de lótus, ou fazer uma respiração na hora deitando, né, porque em alguns livros do Trigueirinho, ele fala que essa parte de posição, né, ali, para você fazer meditação, isso e aquilo, eles deram uma evoluída, né? É claro que é legal porque eu gosto de fazer yoga, é muito bom para o corpo, porque você tem que ter contato com o corpo. O yoga, para mim, não é só para modelar corpo, aliás, não é para modelar corpo, é você conseguir trazer o contato da mão com o pé, da sua cabeça com o joelho. Então é como se você fosse se conhecendo através do yoga, e isso vai fazendo com que quando você faça esses movimentos internamente, você está trazendo outros membros tocando outras partes do corpo, ok? E aí eles estão falando para você fazer essa purificação, né? Fazendo mantras, né? Façam mantras. E quando você erra, que sem querer você acaba se desequilibrando através desse campo distoante que a gente fala que a gente não consegue enxergar, mas tem. Esse campo realmente existe, né? Um dos órgãos mais fortes que a gente tem em termos de energia é o coração, tá? O coração, ele é muito, muito, muito forte. Cientistas aí estão estudando, já estudaram, e eles chegaram à conclusão que realmente o coração, ele é que nem aquele desenho lá do Dragon Ball Z, que aqueles, né, eles ficam lá, e aí começa a fazer aquela redoma de energia. É mais ou menos isso, tá? Então, aqui nessas páginas, da página que eu li até a página 18, eles estão falando disso, que a gente tem que se entregar e deixar algumas coisas de lado, parar de ficar alimentando o ego,
e que a gente se entregue a estar se conhecendo, para que a gente possa aí ter contato com a nossa querida mônada, para nosso querido espírito, a nossa querida alma, que a gente sinta essa vontade do fundo do coração, que aí eles têm mais liberdade, né? Os seres cósmicos têm mais liberdade para estarem guiando você nessa jornada aqui a gente veio fazer, ok? Então, eu só agradeço e esperem aí a segunda parte do livro que eu vou estar fazendo aí para vocês, ok? Então, eu sou toda gratidão. Namastê, gratidão.